Vocês acordaram bem cedo hoje, entretanto. Epa, hoje foi... Às 5. Eu já tinha acordado mais cedo. 5 já estava em pé já. Às 5? 5 já. Porque ele foi obrigado a acordar. O meu pequenino hoje estava um bocado doentinho de manhã. Tenso. Tive que levantar, tivemos Normal. que levantar. Mas aí, pouca água na cara, já estás acordado. Está fresquinho. Eu fui cedo, 6 da manhã já estava... Pois é, o Evil Story ainda era assim meia-noite. Aí depois nós viemos da margem sul, imagina. Exatamente. Fradique, eu começo por te perguntar se nos dias de hoje continuas a ter frio em dias de 15 graus. Epa, Ou já te habituaste? eu já me habituei, mas de vez em quando arranjo sempre um... Olha, hoje trouxe um casaco mesmo. Nada melhor. Eu acho que tem em mim ainda aquela parte, quando eu vivia em São Tomé, como se meu corpo tivesse colocado aquela temperatura numa temperatura ideal. E eu, todos os sítios por onde vou, arranjo sempre um casaquinho. É saudades daquele clima tropical. Saudades da linha do Equador, não é? Mas o frio aí, e principalmente a água aqui em Portugal. Ai, meu Deus, nunca me habituei até hoje. Acho que eu entrei, já estou aqui há 15 anos, mais de 15 anos em Portugal, e só entrei na água do mar para ir umas 4 ou 5 vezes. Mesmo no Algarve? Mesmo no Algarve. Mas aquilo do Algarve, porque aquilo já molhei o pé no Algarve, não é assim tão quente como dizem. Quando eu penso, quando dizem altura, Não é quente, quente, claro que não, sim, mas se fores para a Costa Vicentina, então para a Figueira da Foz lá em cima, aí é que passas mal, aí é complicado. A verdade é que 15 graus era a temperatura do dia primeiro dia em que pisaste Portugal, pela primeira vez, recuando aos anos vividos em São Tomé e Príncipe, onde não precisavam de aquecimento, certamente, mas vocês quando começaram a tocar música, nem eletricidade tinham durante todo o dia. sim, nós tínhamos, porque lá em São Tomé nós tínhamos eletricidade das 8 ao meio-dia, né? Das 10 da manhã até ao meio-dia, e depois das 17 até a meia-noite. Até a meia-noite, depois não havia mais eletricidade. Durante Ou seja, a noite não durante a madrugada não tínhamos. E calhava bem, porque naquela altura essa história, por exemplo, de telefone, telemóvel e não sei o que carregar, era só telefone fixo. E aquilo era só rolar. E nós não tínhamos, não havia aquela necessidade de dizer, olha, temos que carregar as coisas, deixar a bateria aí em forma, para dia seguinte termos... Eu acho que quando estamos em situações desse tipo, vem-nos mais... a gente sempre arranja uma coisa para fazer. E naquela altura eu me lembro, pegávamos na guitarra, mesmo ao som da luz de velas e candeeiro, como diziam lá. E começávamos a fazer música com os nossos pais, com os nossos irmãos, e passávamos um bocado à noite assim nesse ambiente. E depois havia sempre umas brincadeiras que a gente inventava. Acho que é isso, a partir do momento que nós não temos algo que, por exemplo, em relação à luz elétrica, nós começamos a inventar coisas, e outros tipos de brincadeiras começam a aparecer. Eu lembro, fazíamos cabra cega, fazíamos escondida, esconde. Havia sempre danças jogo em volta da de fogueira. Ou seja, jogo de lata também. Mas usavam frigorífico para guardar as cassetes, não é? Também, também passámos nessa clima fase. a fita estragava-se. umidade. Muito, eu me lembro nós a colocarmos algodão assim nas fitas de cassete, depois pegámos na esferográfica, às vezes o dedo também, porque o dos filmes era maior. Tinha que ser. E colocávamos aquilo e ficávamos aí horas a limpar as cassetes aí. Para ver o Dragon Ball, não é? Que vocês eram fãs. Olha. Não é? Sim, senhor. Vocês começaram a cantar na igreja. Eu acho que a maioria das pessoas tem isso. A igreja sempre significou um lugar muito, muito importante para nós. A nossa família, desde muito cedo, eles levavam-nos para a igreja, e nós, entretanto, apanhamos esse hábito em São Tomé. E lá, a forma que nós encontramos, né, de apoiarmos também foi através da música, estarmos lá no meio do grupo coral. Sim, da Igreja Santa Cruz de Angulares. E era um ambiente muito familiar, de amizade, de partilha. E nós crescemos um bocado, e a igreja
a igreja ajudou-nos também, mesmo jovens, eu me lembro, nos sábados, domingos, havia sempre atividades que a igreja organizava, atividades de música, atividades mesmo de ajuda social, ou seja, era um ambiente muito, muito divertido e de aprendizado também, foi muito, muito, muito fixe. Eu lembro-me muitos, aquilo foi mesmo uma altura muito importante, porque os jovens lá em São Tomé e concretamente lá na nossa zona que é Angulares, nós tínhamos várias opções, do tipo, ou íamos para a praia jogar bola, ou íamos para o mato apanhar coco, apanhar alguma coisa, íamos pescar, ou íamos para a igreja. E a igreja fazia o quê? Essas atividades faziam com que os jovens não ficassem assim de um lado para o outro e pudesse direcionar, pudesse aconselhar. E isso ajudou bastante. Eu lembro-me, na altura havia uma festa assim que era Cristo Rei. A gente fazíamos uma festa tipo Cristo Rei era topa. Contribuíamos todos, tipo, imagina, naquela altura era um valor simbólico. Viajávamos para uma outra zona num carro mesmo grande e todo mundo levava a comer. Chegávamos lá, partilhávamos tudo e ficávamos o dia todo. E eu lembro-me, quando nós íamos e sempre havia sempre uma ou duas miúdas bonitas lá dentro em que se diz, poxa, essa é muito gira, gostaria. Ou seja, havia sempre uns... Era na altura mesmo, quando um gajo era mais puto, mas aquilo fazia-nos tão bem de nos reunirmos todos e tal. E isso fazendo lembrando, né, dessa altura, vem sempre boas memórias, coisas, claro, é verdade. Claro que sim. E o que é que se passou na cabeça do vosso pai? Meteu-vos a cantar num palco no qual vocês não estavam inscritos, o apresentador dava-vos ali uns 15 minutos no intervalo, não é? É verdade, por acaso essa foi uma das histórias que podemos dizer foi o início. O Fradique estava na praia a jogar futebol, a jogar bola, e eu estava na roça do nosso avô. Estávamos aí a apanhar cacau e aí a passear. Depois o nosso pai, ele estava em casa, escutou na rádio, escutou no rádio, né, que ia haver um festival, uma festa, um festival na capital alusivo ao dia da independência de Cabo Verde. E depois ele disse, isso é uma oportunidade fixe. Ele falou no nosso primo para ir chamar o Fradique, que estava na praia a jogar bola. E o Fradique veio, correu, foi chamar-me na roça do nosso avô. O Fradique chegou, e me lembro na altura. Eu estava já de regresso para casa e depois ele subiu e eu ouvi. Depois andamos, depois acabamos de nos encontrar. Ouvia-se. Ele não estava muito longe. Okay. É uma forma de assobiar mesmo longe. Aquilo com eco. Como? Pegou? Isto faz eco e ouve-se? Na selva, aquilo faz eco mesmo bem da longe. Esse é o nosso código. Ixi, e depois o Fradique disse, olha, papá está a nos chamar a uma atividade na cidade. Nós não tínhamos sido convidados. Dissemos ao nosso pai, depois chegámos em casa, papá, mas nós não fomos convidados, como é que é isso? Ele disse, vamos, arrumem, vistam, vamos para lá, eu arranjo uma forma de vos colocar no palco. Fomos aí, chegamos aí, o nosso pai disse, esses são os meus filhos, eles cantam, será que havia uma possibilidade deles cantarem aqui nesse palco? Depois o senhor disse, essa música não tem nada a ver com política. Não, é música. E na altura nós tínhamos gravado 2 músicas lá. E o apresentador acabou por nos dar uma oportunidade no intervalo e subimos e cantamos as 2 músicas e a música da Cesária Évora. E foi a partir daí que quando o público aos gritos, adoraram imenso. Quando descemos do palco, veio o produtor da Cesária Évora que nos fez uma proposta. O Joe da Silva. O Joe da Silva. Nos propôs gravar o nosso primeiro álbum. E digamos, foi a partir daí que vimos que isso da música pode se tornar... Foi assim, né? que nasceram as Estrelas do Sul. É verdade, é assim que acontece. Estrelas do Sul. Estrelas do Sul. Atualmente Calema. Calema está relacionado com a ondulação na costa africana. É isto? Sim. E veio mesmo a calhar porque nós, como nascemos lá no meio do mar, e temos a natureza como a nossa base mesmo, quando foi nos apresentado, isso já estávamos em Portugal em 2009, foi nos apresentado
vários nomes e tal, e entre eles estava Calema. E Calema, como tem mais. Quais é que eram os outros? Lembram-se? Epá, haviam outros muito estranhos. Eu lembro-me, eu estava num intervalo, eu estava em Évora, eu estava num intervalo e ligaram para mim. Se calhar tens isso no e-mail, Fradique. E-mail, não sei, O e-mail possivelmente. 2009. Por acaso, o meu e-mail é desde 2006, ou seja, eu criei o Deve meu estar e-mail em lá, 2006 e nunca mudei. Deve estar lá, eu tenho que procurar. Qual é que é o e-mail? Porque o primeiro e-mail que criamos geralmente é sempre um bocadinho embaraçoso. Ah não, é Fradique 507. Top. E o 507 de Calema veio aí. Exato. Criamos, né? Olha, não havia outra opção porque o Calema em si também não estava disponível porque tem uma moça, por acaso temos que mandar uma mensagem para ela aí. Tem uma moça que tem o nome Calema, mas o nome dela não é Calema. Tem Calema, mas e não nos aceitaram colocar. Mas, epá, tantas coisas boas que aconteceram nesse percurso de São Tomé antes de nós sairmos de São Tomé para Portugal, mas foram coisas fundamentais, porque nós quando saímos de lá viemos com uma maturidade, uma forma de pensar. Mas a questão é essa, eu só fui à África uma vez, tinha 4 anos e foi a Marrocos, mas sempre que falo com amigos ou família, é unânime que São Tomé e Príncipe é uma paragem obrigatória. Porquê? É verdade. Eu acho devido à localização, pelo facto de estar no meio no Golfo da Guiné, podemos dizer, a temperatura aí é top. É como se tivéssemos uma Amazônia no meio do Oceano Atlântico, mas sem os perigos da Amazônia. Dos animais. Dos animais e isso. E aquilo é virgem, é a natureza em si, as pessoas, o ambiente. Estando lá, sentes uma energia... Pá, uma coisa aí... Eu acho que é isso, é o ambiente, as pessoas, a cultura, isso, a comida. Vocês pescavam? Sim, olha, é uma coisa que aqui em Portugal, a água, como é muito fria, nós tivemos que adaptar outro tipo de pesca, a cana, né, nesse caso. Tu ficaste traumatizado com a temperatura da água portuguesa completamente. E mesmo aqui em Portugal eu tenho colegas portugueses que dizem, olha, eu estou aqui, mas olha, é raro eu entrar na água do mar aí, porque isso também não é convidativo. E nós crescemos nesse meio onde íamos pescar, onde íamos caçar com os nossos pais, fazíamos um pouco de tudo, plantávamos, ou seja... Eu acho que é mesmo muito importante nós, mesmo no percurso, nós aprendermos um pouco de tudo, porque isso nos ensina, prepara-nos bem para o futuro, para viver em comunidade. Isso é muito importante e isso nos ajudou bastante nesse percurso. E quando nós chegamos em Portugal, a nossa visão e a nossa forma de ser, nós nos adaptamos muito rapidamente e conseguimos... conectar-nos e nos adaptar assim. Vocês vêm com uma bolsa, não é? Ganharam um concurso? Eu vim para fazer um curso profissional. Tínhamos ganho um concurso em São Tomé, concurso de rumba, e nós ficámos, sem dúvidas, foi fazer uma música que tinha alguma coisa a ver com... Bom, o tema era aberto, mas nós fizemos em relação ao meio ambiente, proteger o meio ambiente e tudo mais. E no final nós tínhamos ganhamos, foi na altura, acho que foram 800 euros. É? Era um valor 400. Assim, 400, né? 400. Já era uma boa massa. Naquela altura, em 2007, aquilo já era muito bom. E o que é que nós fizemos? Eu na altura falei com o primeiro... Os nossos pais, aliás, falaram com o primeiro-ministro, ministro da Educação, aliás, disse, olha, tem isso acontecer, estamos à procura e tal. Ele disse, olha, inscrevam-se, vai acontecer agora um concurso e tal, com bolsa e tal, para Portugal. E tinha várias opções, entre elas tinha vídeo, para fazer multimédia. E eu, na altura, inscrevi-me, né? E consegui passar, qualifiquei-me. E calhou que foi vídeo. E eu disse, vídeo é mesmo ideal. Em Évora? Sim. Em Évora. Multimédia. Fizeste multimédia. Depois eu lembro-me, não fizeste. Na altura eles tinham eles tinham duas vagas disponíveis. Podias também Só que como eu não tinha ainda o 9º ano concluído, eu era mais novo, então o Fradique veio em primeiro, depois, uns meses depois, eu vim para Portugal
E eu me lembro. E tu ficaste em Lisboa? Fiquei a estudar na escola Gama Barros, no Cacém. Grande escola. Um shout-out para o pessoal que já andou no Gama Barros. Aí, o pessoal já sabe. Tá. E foi. Depois, a partir daí, o Fradique estava em Évora. Nós trabalhávamos. Às vezes eu ia para Évora e o Fradique vinha aos fins de semana e continuamos, de certa forma. É nessa altura que começam os covers no YouTube? Ainda era mais. Começamos a fazer. Há alguns que estão no YouTube, só que estão ocultos aí. Vocês ocultaram o primeiro de todos era Three Doors Down, não é? Tinha 100 days and maybe colder. Porquê que está privado? Eva, está privado porque o ângulo da câmara não favorecia o nosso. O ângulo da câmera, ok. Não favorecia. Nós estávamos. Era mesmo no início. Aquilo era um mesmo teste. desmazelados, a roupa estava virada avesso e tal. Ou seja, era uma coisa que fizemos em casa. Depois... Um dia vamos revelar mais para frente. Vai ser tipo a cereja no topo do bolo. Mas vocês são espertos. Que eu vi uma entrevista que o Anselmo Ralph estava a bater em Portugal, vocês faziam covers do Anselmo Ralph só no canal. Isso é inteligente. Nós vimos naquela altura os covers, eles estavam muito populares e conhecidos. Nós estávamos a ver e tal. Boys Avenue. Dissemos, então vamos começar. A estratégia é o quê? Nós temos as nossas músicas e tal, mas como poucas pessoas nos conhecem, vamos aproveitar o buzz dos outros artistas. Hijacking, fanjacking. Sim, exato. Para fazer, por exemplo, essa publicidade. E nós começamos a fazer os covers dos artistas, depois marcávamos os mesmos artistas, enviávamos bué de mensagens para o pessoal, como é que é? Para canais idênticos. Olha, estamos a fazer isso. Chequem aí o nosso trabalho, o teu trabalho é top. Havia muitas pessoas que e fazíamos isso, enviávamos os vídeos, redes sociais, continua. E depois as pessoas começaram a ver os vídeos, a partilhar, e a partir daí, ou seja, os covers, mesmo os fãs desses mesmos artistas, depois vinham e escutavam coisas que nós também fazíamos. E foi a partir mesmo o Anselmo e o Nelson Classic, eles viram, eles nos conheceram através dos nossos covers, viram aquilo que tínhamos feito com da música do Anselmo, Não Me Toca. Então agora não me toca. Não quero saber de beijo, não quero saber de abraço, não quero saber do teu amor. E eu me lembro de terem mandado mensagem no Facebook. Como é que é, Calema? Estamos aqui em Angola, estou aqui com o Anselmo. Epá, gostamos imenso do cover que vocês fizeram. Epá, como é que vocês reagiram a isso? Como é que se reagiram a esta mensagem? Tivemos assim, ficámos muito felizes, eufóricos e vimos realmente que conseguimos atingir o objetivo, que era esse. Depois continuamos a trabalhar, depois chegou a altura de dissemos assim, olha, é o seguinte, vamos nos preparar e vamos começar a lançar as nossas coisas. Porque chegou a altura que dissemos, já não vamos fazer covers, porque depois vimos com o tempo, e isso também é muito importante. Havia muitos artistas que nós seguimos, inclusive até hoje, que eles, como fizeram os covers durante muito tempo, as pessoas não conseguiam descolar, eles achavam, comentavam lá embaixo, olha, façam cover de tal artista, e depois ficaram tão presos àquilo que não conseguiram se descolar. E nós esperamos o timing certo, dissemos, olha, a partir de agora só vamos lançar aquilo foi uma estratégia para decolar, podemos dizer, e pelos vistos funcionou. E depois, quando lançamos o álbum, já era o segundo, Bomo Kele, que é Vamos Acreditar. A partir daí, aquilo começou a pegar mais em São Tomé, em alguns sítios. E depois, quando o clique foi quando lançamos a música com a Cataleia, a Tudo por Amor. Isso já estávamos em França. É isso que eu ia dizer. Exatamente, vocês no meio disto tudo, vocês vão para a França à procura de melhores condições financeiras? Sim, foi na altura da crise. Estava mesmo no pico. O nosso pai, a empresa onde ele trabalhava, a empresa faliu e teve um amigo em França que conseguiu o mesmo trabalho. Ele disse, ele arrancou, eu me lembro, ficou lá 6 meses e depois nós fomos a seguir. Sim, ele tinha já uma base, nós fomos e foi... é sempre interessante esse processo
e vem-me aí à mente por quê? Porque nós quando saímos de São Tomé em 2008, nós tínhamos sentado em casa e tal, e eles disseram, olha, nós já, principalmente nosso pai já tinha trabalhado vários anos, mesmo desde a época, ele vem na Expo 98, trabalhou, já conhecia mais ou menos como é que era, como é que as coisas funcionavam aqui. Depois eles disseram, olha, o que é que nós podemos fazer é o seguinte, nós podemos ir também e trabalhar, né, para vos ajudar naquilo que for preciso também, nesse processo de integração. E eles, uns meses depois, por acaso, vieram contigo, né? Ou vieste antes? Mas eles vieram a seguir a ti. Sim. E eles vieram com esse objetivo de nos ajudar, né? A nos integrar e aquilo que fosse preciso. E com a França foi a mesma coisa, porque nós quando chegamos em Portugal, graças à nossa tia, né? Ela nos... a tia Lúcia. Um beijinho aí. Ela nos concedeu a casa aos nossos pais. Eu estava em Évora, não estava muito em Lisboa. E esse processo foi de adaptação, foi complicadíssimo no início. Vocês em 4 anos têm 2 mudanças de vida radicais foi mesmo. Radical. Estávamos em São Tomé, no calor aí, porque isso tudo foi um dos nossos álbuns, Bomukile, que significa Vamos Acreditar. E a vinda para a Europa também dos nossos pais foi acreditar nesse sonho que nós tínhamos lá. Porque nós poderíamos vir, estar aqui sozinhos a estudar. Eles disseram, nós acreditamos em vocês, a gente vem para vos dar um suporte. Vamos vir, sabemos como é que é a Europa e vamos preparar-vos assim, vocês não vão ter as dificuldades que nós passamos, porque eles já emigraram no passado para cá. E isso ajudou-nos imenso digamos, nós a focarmos nos estudos, na música. Mesmo quando as coisas não estavam a funcionar, tínhamos nossos pais a dizer, lutem, se é realmente nisso que vocês querem, continuem a lutar, continuem a focar, continuem. Olha, aqui um dia, me lembro às vezes a nossa mãe dizer, rezo todas as noites por vocês e essa força fez-nos o quê? Aqui em Portugal a gente veio, mas estamos todos juntos, fomos para a França. Chegamos em França, mais uma dificuldade, mais um desafio. Falavam francês? Nada. Eu me lembro, o meu professor, eu estudava na escola EPAD, fiz só um ano, tive que ir para a França porque aconteceu aquilo. Depois o meu professor disse, mas Antônio, tu sabes, o meu professor de história, ainda me lembro, Antônio, tu sabes falar francês, mas vais para a França. Eu disse, professor, a gente aprende-se lá, vamos e a gente vê. E foi isso que aconteceu, chegámos em França, por acaso a integração foi muito boa, em 6 meses já conseguíamos ter uma conversa, em francês e lá participamos no The Voice. No The Voice. Epa, grande experiência, Que lá tem assim uma audiência um pouco maior do que cá, porque é um pouco maior também. É verdade, aquilo é normal. Giganorme. Aquilo foi uma experiência mesmo que nos marcou bastante, porque nós, como o Antônio disse, nós nem sequer falávamos francês e chegar lá e ter que nos adaptar novamente a todo esse processo. Eu lembro-me, eu estava a falar inclusive da mudança que nós fizemos, praticamente saímos de São Tomé e Príncipe, trouxemos tudo, nós chegamos em Portugal, depois tivemos que nos mudar novamente, saímos do Cacém, fomos para Casal do Cotão, depois Casal do Cotão fomos para Loures, e de Loures fomos para a França, de Loures eu lembro-me do dia em que foi lá o caminhão buscar todas as coisas, cama, tudo, ou seja, nós mudamos com tudo mesmo. Foi lá um caminhão big, gigante, e fomos para a França. Ou seja, essa mudança toda de levar a família, levar carga, levar a casa, levar praticamente tudo. Isso também fez crescer em nós esse espírito de guerreiros, de lutadores. E estando lá em França e participar no The Voice, nós chegamos lá
aprendemos bastante, mas só o facto de chegarmos lá, mesmo as cadeiras não terem se virado. Pois é, no meio disto tudo vocês não viraram nenhuma cadeira. Mas nós lá, só o facto de estarmos lá, dizemos, não, pá, nós somos de São Tomé e Príncipe. Se você me olhar, vou querer te pegar. Oh non! Merci. Quel beau Merci. duo! Vous êtes des frères? Oui, nous sommes des frères Kalema, nous sommes venus de Sao Tomé et Principe. Ce sont des îles qui se trouvent en Afrique. Ah, je Voilà. connais. Et comment vous appelez? Moi, je m'appelle Fradik. Et moi, je m'appelle Antonio. Dissemos isso com tanto orgulho lá, que para nós foi uma conquista. É como se nós tivéssemos chegado mesmo lá no cimo da montanha e colocado lá uma bandeira. E isso, claro que nós gostaríamos de ter ido mais longe e tal, mas depois vimos que realmente precisávamos de mais tempo para aprendermos melhor as coisas, para desenvolvermos outras partes que ainda não tinham sido desenvolvidas. E hoje vemos realmente que foi necessário. E há coisas que acontecem na nossa vida super importante que nós, estou a dizer que temos todos que passar, mas passando por elas nós aprendemos da melhor forma e conseguimos nos defender e levantar com mais força ainda. E The Voice, França, depois de sairmos do palco, pá, estávamos... Propostas, não Propostas, foi? foi. Tu chegaste a encontrar a guitarra que perdeste na viagem para a França? Nada, não cheguei até hoje. Eu regressei para o autocarro, regressamos, perguntamos e quando fomos aí no sítio onde havia as bagagens, foi. Lá se foi. Nunca e era mais. a guitarra que estava no cover do Three Doors Down. Era aquela aquele guitarra. primeiro cover, meu Deus. Está Alguém- amaldiçoado esse vídeo. Alguém deu facada na guitarra. Exato. Ora, No meio disso tudo, vocês ora. voltam Yeah. para Portugal. Yeah, nós, Estiveram quanto tempo? Lá em França. Então, em total 3 anos. 3 né? anos. sim. 3 anos. Estiveram 3 anos a fazer o quê? A cantar? A trabalhar? A cantar, tivemos a estudar, a fazer um pouco de tudo. Nós, depois de... Enquanto estávamos no The Voice, nós frequentávamos um sítio que se chamava a Missão Local, que é a missão... O que é que eles fazem? É um programa de integração para os imigrantes, onde ensinam língua, entrar no mercado de trabalho, essas coisas. Enquanto estivemos na missão local, íamos fazendo alguns gigs no salão do chocolate. Tivemos a oportunidade de... Também outra história. Tivemos a tocar oportunidade no de salão. tocar no salão de chocolate e eles gostaram da nossa atuação e propuseram na altura a nós fazermos os salões em França e fomos para a Bélgica, Suíça também. Foi uma tour. E há uma Fizemos tour uma tour dos onde- salões aí. onde tocávamos e vendíamos o nosso álbum. Os álbuns. Eles pagavam as despesas de hotéis e companhia. Mas tocavam às vezes tocávamos para e- 3, 4 pessoas, não é? E é Epa. verdade. Claro. Teve vezes aí. Havia Complicado, dias havia complicados, dias é. que não tinha 2 pessoas, havia dias que, imagina, tinha 50, havia dias que se calhar tinha 500, 1000, ou seja. E isso ajudou-nos imenso a nível de música ao vivo. E nós íamos estudando também, íamos fazendo coisas ao lado. Estávamos também a trabalhar no álbum Bom Mukele. Sim, fizemos um estúdiozinho em casa também. Yeah. Lá em França. Ou seja, tudo isso ajudou-nos bastante. Essa história do salão de chocolate, isso deu-nos tanta autonomia no palco, deu-nos... Foi um treino. Porque treino. nós encontrávamos sempre um público diferente e nós tínhamos que Era um desafio aquilo. nos apresentar sempre, contar. Tínhamos já a história e o nosso francês ainda não estava desenvolvido. Ou seja, tínhamos um guião. Um guião Sim, já se na a conversa- cabeça. se a conversa de desviava. se a conversa desviasse aí, tínhamos Bonjour, monsieur, dame, on est Kalema, somos de São Tomé e Príncipe, on est venu de Portugal e parávamos aí já. Merci beaucoup. E esperamos que vocês gostem, não sei o quê. Gás. E aquilo foi assim, e aquilo nos ajudou bastante. E depois de estarmos lá, participamos também num outro concurso, Luso Artiste. Esse ganharam. Ganhamos, ficamos em primeiro lugar, isso foi em Estrasburgo.
foi também muito importante. Fizemos amizades com pessoas fantásticas que temos até hoje. Temos o nosso manager na altura, conhecemos ele lá, o Alexandre Cardoso. Que entretanto, nesse percurso, ajudou-nos bastante e continua, trabalhamos juntos. E todo esse processo fez com que a gente dissesse, olha, o momento é este, nós temos que voltar para Portugal, porque a música africana, na altura, aqui em Portugal, estava... Tipo, arrebentar. 2015 estava, 14, 15 14, 13, máximo, 14, tinha um Anselmo aí a furar grave e nós dissemos, olha, é a nossa onda, é aquilo que nós sabemos fazer. E naquela altura já tínhamos a música Tudo por Amor. Depois já tínhamos o convite para vir para Portugal e trabalhar com Nelson e tal, Nelson Classic, que na altura era o produtor do Anselmo, e nós viemos para Portugal. Víamos assim, tipo, a gotas, a conta gotas. Víamos, ficávamos 2 dias, uma semana, voltávamos. Era mesmo que uma corrida, não é? Porque tinham que pagar as contas cá, tinham que lançar as músicas, tinham que ter gigs. Tínhamos que ter, e na altura estava complicado. E na altura, o que é que aconteceu? Eu, na altura, comecei a namorar com minha atual mulher, né? E mãe dos meus 2 bebés lindos. O que é que aconteceu? Eu comecei a namorar com ela e ela entretanto, a mãe dela tinha uma casa no Cacém que estava vazia, mas precisava de umas obras, umas coisas. Depois ela chegou para mim e sugeriu, ela disse, olha, convém, em vez de vocês estarem a fazer tanto tempo, ir e vir, se for para ficar, tem aqui a casa da minha mãe e tal, a gente está junto, a gente luta aí, e foi esse processo. Depois começamos lá o batuque. Por quê? Porque depois de nós virmos para Portugal, de já termos esse apoio, né, vindo dela e da mãe dela na altura, começamos a ir para o estúdio da Classic. Íamos, eu lembro-me, íamos no Fiat Punto. Naquela altura eu me lembro, nessa cena de ida à França, porque os nossos pais disseram, qualquer coisa, se as coisas não estiverem a correr bem, vocês voltem aqui para a França. E nós tínhamos decidido na altura, me lembro, com a música Tudo por Amor, nós dissemos, queremos encontrar alguém cá em Portugal para fazer um featuring. Na altura, eu me lembro, tínhamos falado com o George, ele não podia na altura, e depois, quando tivemos, e nós queríamos trabalhar com a Classic, dissemos, a gente quer trabalhar com o Nelson Classic, porque é o nível de produção que a gente queria. E na altura eu me lembro, nós quando viemos estávamos na casa da mãe da esposa do Fradique, e nós íamos todos os dias, quase todos os dias, para o estúdio era na altura o Atlântico. E dissemos ao Nelson, nós queremos trabalhar contigo, só que ele não tinha tempo na altura, estava muito ocupado, e nós claro, entendemos, e nós tínhamos dito, olha, nós podemos vir para cá, trazemos as nossas, na altura estávamos a produzir também, trazemos as nossas coisas de França, e nós te ajudamos a adiantar o trabalho dos outros, para ter tempo para nós. Assim, depois começámos a trabalhar nas nossas coisas, deal. E trouxemos as cenas, ficávamos lá no estúdio ao lado e ficávamos a adiantar, ajudar-lhes com artistas, com músicas lá. E depois começámos a fazer também coisas nossas com eles, e foi a partir daí que tínhamos lançado Tudo por Amor com a Cataleia. Dame e vai. Dame e vai. E esses 3 temas permitiu-nos fazer o quê? Começar a fazer discotecas, que é para nós podermos pagar as contas, porque naquela altura já estávamos há uns 3, 4 meses. Já estávamos uns 4 meses, já... Estávamos a ficar apertados. Aquilo estava tão complicado que nós, às vezes, mesmo para ir ao estúdio e tudo mais, havia um senhor que nos ajudou bastante, que é Lulu, que ele conseguia arranjar um combustível de leve,
verdade, que nós ajudou-nos com ajudou-nos com o combustível aí. combustível, que a gente ia lá para trás naquele Fiat. Eu lembro-me, colocávamos aí o funil, colocávamos o combustível lá atrás. Depois, quando havia pouco combustível, nós na descida aí, porque o estúdio naquela altura era no Atlântico Bleu, que já Isso. fechou, que nós acelerávamos o carro na descida, colocávamos no ponto morto e aquilo andava uns 5, 6 km sempre a abrir. Aquele ponto não gasta nada. Não aquilo- gasta nada, graças a Deus, porque nós estávamos mesmo no limite. Eu lembro-me, às vezes, houve uma das vezes, estava no colchão, embaixo do colchão, que é um lugar muito óbvio de colocar massa, né? Estava lá 20 euros. E esse 20 euros estavam no meio do mês, as coisas estavam mesmo apertadas. Ou seja, por isso é que hoje, acho que é importante mesmo. Hoje, eu, por exemplo, foco bastante, eu trabalho bastante, eu quero ter condições, quero ter estabilidade. Por quê? Porque eu sei aquilo, eu sei como é que foi complicado a gente conseguir Como ultrapassar não se ter. nós não tivéssemos a ajuda que tivemos naquela altura. E eu sei que há muitas famílias, infelizmente, hoje em dia não têm condições, e às vezes mesmo no início do mês já ficam a pensar como é que vão fazer para chegar até o final do mês. E isso é desesperador, principalmente quando existem crianças. E por isso é que nós batalhamos bastante, lutamos, queremos que as músicas cheguem mais longe, porque além de nós adquirirmos uma estabilidade, nós sabemos que essas músicas têm estado a mudar a vida de muita gente, inspirando. E isso nos ensinou bastante nesse processo, né? E tem estado Olha, sempre presente. inspira muito a mim, porque Obrigado. a nossa vez é a primeira música em português de sempre a atingir 100 milhões de visualizações no YouTube. Como é que se festeja isto? Com champanhe? É verdade, eu acho que quando olhamos para o percurso lá atrás, a vermos todo o trajeto, as pessoas que escutaram, que partilharam, que enviaram mensagens, que se casaram ao som desta música, eu acho que é uma vitória de todos nós. Que é 6, 7 anos atrás, nós éramos dois irmãos, né? Somos 2 irmãos, tínhamos um sonho, e vendo as pessoas a abraçar a nossa música, abraçarem a mensagem, e hoje atingirmos esse marco, é a prova que esse amor mútuo existe, né? E gostaríamos também de aproveitar para agradecer a todos vocês lá em casa, porque sem os nossos fãs, sem os nossos seguidores, nós nunca chegaríamos a esse marco histórico, e a caminhada Continua. continua. Eu acho que essa conquista, a melhor forma mesmo de celebrar, as pessoas têm estado a fazê-lo mesmo que inconscientemente, é cada vez que vão se casar, quando festejam um momento especial ao som dessa música. Eu acho que estão a fazê-lo bem feito, e estão a fazer por nós também. E todo esse retorno que a gente tem tido, esses 100 milhões de visualizações, essas 100 milhões de visualizações são é um presente, e é uma forma de mostrar também que a música cantada em português ela pode atingir outros patamares. Porque Portugal ainda, apesar de tudo, nós, os artistas e as pessoas que fazem a arte, a cultura em geral, precisa de mais exposição, precisa de mais valorização mesmo. Eu acho que temos que, todos que fazemos os trabalhos, nós temos que lutar, primar pela qualidade, pelo bom profissionalismo, porque assim estamos a contribuir cada um do seu lado para que um dia a gente possa dizer não, o artista merece, o mercado evoluiu e nós podemos, entretanto... Esgotaram a Olimpíada em Paris? Olha, 2, nesse caso foram 2, fizemos Sim, 2 exato. vezes e foram vezes consecutivas com a sala completamente cheia. Vocês agora em França são umas estrelas, ouvi dizer. Nossa, tem-nos surpreendido mesmo enorme. Tivemos Nos tops lá, do Airplay da rádio, nos tops do Spotify, as Epa, plataformas sim. digitais.
tem-nos surpreendido bastante. Tivemos lá 4 dias de promoção e rádios. Pá, o feedback tem sido muito positivo. Já conseguem sair do guião da conversa? Não, agora 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 até brincamos. Agora já. Mas foram dias fantásticos. Fizemos com a Universal Portugal, né, com quem nós trabalhamos agora, e fizemos uma parceria também com a Universal Music França. E isso tem estado eles têm visto realmente que existe realmente potencial. E fizeram esse teste conosco, tem estado a funcionar muito bem. Temos bons projetos, sem dúvidas, para o futuro. E lá dentro há sempre um português. Ou seja, as nossas músicas têm que ter sempre o português lá cantado. Por quê? Porque pouco a pouco as pessoas começam a ver, afinal não tinha reparado a música cantada em português nesse prisma. E nós conseguimos nos adaptar bem. Tanto é que essa versão da música Te Amo, acho que é a 4ª versão que fizemos. Sim. E o objetivo é porque como nós acreditamos tanto, nós queremos que ela vá mais longe possível. E França tem sido, desde sempre foi o nosso um amor especial depois da gente ter vivido lá. E essa versão da música Te Amo foi como também um agradecimento especial, né, António? Cheio de amor às pessoas que nos acompanharam desde o Salão de Chocolate. É verdade, foi... naquela música podemos dizer que tem todas as gerações de música que conhecemos desde quando nascemos até hoje. Lá tem tudo, desde a textura, a história, a melodia, a mensagem, as roupas no vídeo, tudo isso. E foi um tema, como o Fradique disse, para agradecer mesmo aos nossos seguidores, aos artistas que fizeram com que a música evoluísse também na lusofonia, nos Palop. E voilà, Te Amo agora está além fronteiras. Vocês, no meio disto tudo, já escutaram salas como os Coliseus, o Olympiade de Paris, já mencionámos, recintos icónicos de Suíça, Luxemburgo, estádios de futebol, nos Palop. Sim. Já gravaram videoclipes onde o Justin Bieber gravou, onde o Interstellar do Christopher Nolan também foi gravado. E agora? Agora vamos voar mais alto, né? Nós no dia 24 vamos já abrir também aqui as portas mais uma vez. Dia 24 de março vamos estar na sala Altice Arena. Altice Arena, a maior sala de Portugal. É isso verdade. Mesmo. Vamos a isso. Vamos com fé e nós acreditamos que sim, porque é tão bom passar essa mensagem para as pessoas que nos seguem mesmo desde o início, que vai ser sem dúvidas um show super emocionante, um show que vamos contar com mais detalhe ainda a nossa história. Vai ser uma viagem e não é como os outros shows, é o show onde nós teremos um novo álbum, é um show que teremos um novo show, novo palco, enfim. É uma altura que nós mesmos sentimos que realmente há esse passo importante a ser dado, e para a gente continuar a voar, a fazer essa caminhada linda que a gente tem feito, e é mais do que merecido. É verdade, é um presente para as pessoas, já para nós, como diz, fecharmos com chave de ouro esse percurso desde a primeira tour até hoje. Um Altice com força, com todos lá dentro, com todo o pessoal lá com força. Acho que vai ser uma data memorável que vai ficar na história. Em cada passo uma conquista, em cada degrau uma nova vista. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. Aqui, António. Obrigado, muito obrigado. Vocês são muito boa, André. Depois, no final, veja, esqueci de gravar. Agora nada está gravado.